Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Para o estudo de hoje, quero que você pegue a sua Bíblia e abra no primeiro capítulo do Evangelho de João. Continuaremos o estudo versículo por versículo desse livro. Os últimos programas serviram para nos dar uma visão panorâmica do contexto em que o quarto Evangelho foi escrito. Aqueles que têm participado desse estudo acompanharam o comentário do prólogo do livro de João, os 18 primeiros versículos do capítulo 1, dos quais enfocamos os versículos 1, 14 e 18. Nos últimos programas, comentamos sobre a vida de João Batista. João Batista foi um homem extraordinário, sobre quem Jesus falou: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Vimos que os líderes religiosos mandaram perguntar a João Batista: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? A resposta de João Batista mostrou que ele tinha perfeita consciência de suas limitações e que era responsável pelo que Deus lhe havia incumbido. Ele sabia muito bem quem era e quem ele não era nesse mundo. Quando Jesus entrou em cena, João Batista declarou, conforme lemos no capítulo 13 desse evangelho: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando João Batista tinha 31 anos e meio de idade, o seu ministério acabou e começou o ministério daquele que tinha apenas 30 anos, Jesus. A grandeza do homem João Batista pode ser medida por suas palavras e na consciência que tinha de quem ele era e de quem ele não era. Vimos que sempre que o prólogo se refere a Jesus, aparece a frase, ele era. Mas quando o texto se refere a João Batista, a frase é, ele não era. Quando Jesus se pronunciava, ele dizia, eu sou. Quando João Batista se pronunciava, ele dizia, eu não sou. Isso traz para nós uma grande lição, você não acha? Tenho alguns segredos espirituais que me possibilitam atuar e exercer minhas funções, principalmente como ministro de Cristo ou pastor. Esses segredos espirituais são: eu não sou, mas ele é. E eu estou nele. E ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode. E eu estou nele. E ele está em mim. Eu não quero, mas ele quer. E eu estou nele. E ele está em mim. Depois, quando vêm os resultados, que vêm pela graça de Deus, que me usa e que trabalha através da minha vida, então, claro, essa é a conclusão. Ele está em mim, por isso, alguma coisa boa aconteceu por meu intermédio. Sabe, eu tento sempre me lembrar do quarto segredo espiritual. Eu não fiz, mas ele fez. Porque eu estava nele e ele estava em mim. Esse é o tipo de verdade que a vida e o exemplo de João Batista estabeleceram para nós nesses primeiros versículos do Evangelho de João. Ele deixou claro, eu não sou, mas ele é. Eu não posso, mas ele pode. E não importa o que eu quero, mas o que ele quer. Se encararmos a vida dessa maneira, um dia, ao final dela, poderemos olhar para trás e dizer, eu não fiz, mas ele fez. Se um dia pudermos olhar para trás e constatar que o que aconteceu em nossas vidas não foi feito por nós, nem aconteceu por nossa causa, mas que foi ele quem fez e só aconteceram por causa dele, conheceremos o valor real da nossa existência na Terra. João Batista estabeleceu o exemplo seguindo esses princípios. É o que constatamos nos primeiros versículos do Evangelho de João. Também comentamos que os versículos do prólogo deste evangelho mostram que o discurso de João Batista condizia com toda a argumentação do Evangelho de João. A argumentação básica do Evangelho de João é simplesmente esta: Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Se você crê nisto e crê nele, você experimentará o nascimento do Espírito de Deus que vem do alto. Através dessa experiência, você receberá poder para se tornar filho de Deus e viver a qualidade de vida que João, o apóstolo, autor desse evangelho, chama de vida eterna. Você pode viver a vida que Deus planejou para você. Isto é possível. O apóstolo João chama esta qualidade de vida eterna. Vamos voltar ao prólogo e comentar alguns versículos que não foram comentados nos programas anteriores. Por exemplo, os versículos 4 e 5 que falam de Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram.
Depois, no versículo 9, lemos assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E nos versículos 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Encontramos no Evangelho de João mais uma verdade muito importante referente a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo declarou, eu sou, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida estava nele, e esta vida era a luz dos homens. No capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Gostaria de saber se você está satisfeito. É satisfeito com o tipo de vida que tem? Bom, você acha que o seu dia a dia é empolgante? Você já parou para pensar que talvez não esteja vivendo o tipo de vida que Deus planejou para você? Esse é um dos principais temas do quarto evangelho. Deus planejou para você um tipo de vida, uma qualidade de vida, para que você vivesse esta qualidade, esse tipo de vida. O livro de Gênesis, no capítulo 3, fala sobre a queda do homem, sobre a qualidade de vida humana, que ficou seriamente prejudicada após a queda. Não estamos falando do simples fato de você ter nascido fisicamente e de ter os seus sinais vitais preservados. O simples fato de ter nascido fisicamente nesse mundo não significa que você tenha a vida eterna que Deus planejou para todos os seres humanos. A única maneira de experimentar essa qualidade de vida é através da reconciliação com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Esta foi uma das razões básicas porque ele veio ao mundo, para reconciliar o homem com Deus e, dessa forma, Deus poder restaurar a qualidade de vida que ele deseja para todo ser humano. A Bíblia mostra que esta qualidade de vida tem sido severamente prejudicada pelo pecado. Quase ninguém vive a qualidade de vida que Deus planejou para o ser humano. O Evangelho de João mostra que esta qualidade de vida só existe quando há reconciliação com Deus através de Cristo. E o novo nascimento. O novo nascimento possibilita que o ser humano experimente a qualidade de vida que Deus pretendia para o homem quando o criou e o colocou para habitar nesse mundo. O apóstolo João diz isso nos versículos 4 e 5, quando afirma que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus não veio apenas trazer esta qualidade de vida, ele também trouxe luz, porque mostrou ao homem como Deus quer que ele viva. Lembre-se, já havíamos dito que esta seria uma das perguntas a serem respondidas neste evangelho. Você está lembrado das perguntas? Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Você está lembrado que falamos que estas perguntas seriam respondidas do começo ao fim desse evangelho? No último programa vimos que João Batista apresentou Jesus 2 vezes como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 29 do 1º capítulo. Está assim, ó. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois do versículo 36, ou lá no versículo 36, nós lemos o seguinte. Está assim. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Entre as pessoas que ouviram João Batista dizer isto, estavam 2 dos seus discípulos e um deles era André. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. No versículo 38 lemos, voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então eles foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Esse texto está registrado nos versículos 36 a 39 do capítulo 1 de João. Como disse na introdução do estudo deste evangelho, busque sempre o significado mais profundo que o evangelho de João oferece. O que aconteceu neste caso envolvendo os 2 discípulos de João Batista? João Batista os mandou seguir Jesus e quando eles começam a seguir Jesus, Jesus inicia esse diálogo com eles. Vamos ver se você conseguiu visualizar esse encontro. Jesus se virou e viu que eles o seguiam. Daí lhes perguntou, o que vocês querem?
Esta pergunta é muito profunda. Deus nos fez com capacidade e direito de escolha. E isto é muito sagrado para Deus. Ele não viola este princípio. Somos criaturas com livre escolha e por isso podemos tomar o rumo que quisermos nas nossas vidas. Os salmos trazem a promessa de que Deus nos dará os desejos do nosso coração. Para muitos, esta é uma promessa muito importante, é mesmo. Também é um grande desafio para nós porque levanta uma pergunta: quais são os desejos do seu coração? O que você quer fazer da sua vida? Quer passar a vida dormindo, vivendo alienado? Bom, se é isto que você quer, fique à vontade. A vida é sua. Cedo ou tarde todos saborearão o banquete de consequências de suas escolhas. É verdade. Jesus ressaltou com frequência este conceito em seu ensino. A vida é um banquete de consequências. Cedo ou tarde, cada um de nós terá o seu banquete de consequências. Por isso, eu estou lançando para você exatamente agora uma pergunta, preste atenção. O que você quer? Você pode ter o que quiser, por isso essa pergunta é tão importante. Quais são os desejos do seu coração? O que você quer? Bom, nós já estamos caminhando para o final do programa de hoje, mas eu deixo essa pergunta com você. Quais são os desejos do seu coração? O que você quer? Saiba que Deus nos fez com capacidade e direito de escolha. Isto é sagrado para Deus. Ele não viola este princípio. Somos criaturas com livre escolha. Por isso, podemos tomar o rumo que quisermos. Tome o rumo certo, meu querido ouvinte. Isso, tome o rumo certo. Escolha caminhar com Jesus. Não há nada mais belo do que isso. No próximo programa vamos continuar a falar sobre este diálogo entre Jesus e estes discípulos de João Batista, que acabaram se tornando discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.